Fala, Dev. Gabriel Oliveira aqui e sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo da série do Zero ao MicroSAS. Nesse vídeo, iremos construir a nossa interface visual e conectar ela com o login social do Google. Eu criei um Figma aqui bem simples. Como o nosso vai ser um MVP, então inicialmente vai ter somente o login com o Google, beleza? Vamos começar então configurando o nosso provedor do Google. Para isso, eu vou estar deixando o link aqui na descrição, que é do console do Google Cloud, beleza? Ou você pode pesquisar aqui também, né? Por console, Google Cloud Console. Vem aqui em Select Project ou My Project, New Project, dependendo como vai estar o seu. Vamos entrar aqui, está criando um novo projeto. O nome desse projeto vai se chamar Turismo. Turismo. Vamos dar um Create, ele vai estar aqui, então, criando nosso projeto. Vamos selecionar o nosso projeto aqui do turismo. Já vai alterar aqui pra gente, ó, App Turismo. A gente tem algumas informações, né, analíticas do nosso projeto do Google Cloud. Vamos vir aqui nos três tracinhos, procurar por APIs e Services, ou Auth Consentment Screen, que é a tela de consentimento de autenticação, beleza? Vamos entrar aqui, clicar em Get Started. Vamos dar um nome para o nosso aplicativo, então vai ser App Turismo, tá? Vai aparecer na tela de consentimento. Vamos colocar um e-mail de suporte, tá? Já tem o meu pré-definido aqui. Aqui a audiência, né, seria internal ou external. O que que significa isso? O external, ele é liberado para todos os usuários, só que inicialmente é limitado a 100 usuários, né, sem você fazer a validação do seu aplicativo. Então, quando você for subir para produção, você precisa fazer a validação do seu aplicativo no Google para ele estar liberando, né, para mais de 100 usuários. E o internal, ele limita, né, o login na sua aplicação apenas para e-mails que sejam vinculados ao seu domínio. Então, por exemplo, se você tem um domínio que turismo.com.br, só vai conseguir logar usuários que tiverem um e-mail do Google, usuário turismo.com.br, certo? Vamos selecionar então o externo no nosso caso, tá? O que vai mudar seria que o interno seria mais para projetos internos, né, realmente, de empresas, e o externo para microsas, sistemas, enfim, para o público geral. Vou colocar aqui nosso e-mail de contato, que é o mesmo do suporte. Vamos marcar aqui, né, a nossa caixinha e dar um continue em create. Aqui nessa tela aqui de consentimento, né, você consegue personalizar um brand, a audiência, várias coisas aqui, né, que seriam, deixa eu até aqui, ó, tela de consentimento off, só para vocês verem, né, o que seria. Basicamente essa tela aqui, ó, quando você vai logar, aparece para você confirmar seu e-mail, então essa tela aqui, ó, seu e-mail, né, basicamente é isso. Agora que a gente já configurou, né, a nossa tela de consentimento, vamos vir aqui de novo no três tracinhos, API Service Credentials. Espera carregar um pouquinho. Create Credential. Vamos selecionar aqui ó, o Auth Client ID. O tipo da nossa aplicação ela é um web application. Normalmente pode colocar como app turismo também, tá? Sem nenhum problema. Aqui, né, na Authorized JavaScript Origins, você vai colocar qualquer origem do seu site. No nosso caso aqui é um HTTP, né? Dois pontos barra barra, localhost 2.3000. Se você estivesse no ambiente de produção, você teria né, que colocar algo parecido com isso. HTTPS, dois pontos barra barra, e o seu domínio. No caso, então, um exemplo, né? turismo.com.br. Essa seria mais ou menos a ideia, então, né? Dessa Authorized JavaScript Origins. Aqui, no Authorized Redirects URI, seriam as URI, né? Autorizada para redirecionamento quando o seu login for feito com sucesso. Então, vamos entrar aqui no nosso Supabase. Vamos vir aqui, ó. Expandir aqui para o lado, vamos em Authentication. Vamos vir aqui em Sign-in /Providers. Descer um pouquinho para baixo, tem todos os provedores aqui. A gente vai encontrar o do Google. Está desabilitado, vamos clicar nele. Vamos vir aqui ó, em Callback URL for OAuth. Vamos copiar. Vamos colar aqui, ó. Nessa nossa URI de redirecionamento autorizado. Vamos também adicionar mais uma, que é o HTTP dois pontos barra barra. Aqui segue o mesmo exemplo de ser de quando for para produção, você tem que colocar também a URL de produção aqui também, tá? Então esse alf barra callback, a gente vai criar uma rota na nossa aplicação chamada né, alf barra callback, beleza? Um endpoint alf barra callback, que vai estar tratando esse retorno né, do Google e redirecionando o usuário para nossa página autorizada.
Então, como eu expliquei, né, se você for botar em produção, você adiciona uma nova URL aqui e em vez de localhost aqui, coloca no seu domínio, coloca o certificado SSL aqui na frente, né, que seria um Szinho aqui a mais. Certo? Vamos então dar um create aqui. Ele demora mais ou menos uns 5 minutos a algumas horas, tá? Já criou. Já tá configurando as coisas aqui, certo? Vamos copiar então o nosso client ID, vir aqui no Supabase, colar aqui o nosso client ID. Vamos copiar esse client secret e vamos colar aqui também, tá? Vamos então marcar para ativar, né, o login com o Google. E vamos aqui marcar o skip nonsense checks, que depois eu explico o que seria isso. Vamos dar um save. E pronto, o seu provedor está configurado tanto no Google Cloud Console quanto no Supabase. Agora a gente vai fazer a nossa tela de login, a nossa interface onde a gente vai estar logando. Vamos então seguir o Figma. A ideia então é ter uma tela dividida no meio. A primeira parte ela é para o nosso formulário, né, que vai ter um botão. Na verdade não vai ser um formulário, né, vai ter apenas o botão. E outra parte inicialmente ela vai ficar vazia. A gente pode colocar alguma cor, alguma coisa assim, tipo alguma escrita. Vamos então abrir aqui o nosso VS Code, certo? Vamos começar então aqui no app. Vamos criar uma pastinha auth desta forma aqui. Quando ela está entre parênteses, o Next.js não interpreta isso aqui como uma rota, tá? Então, teoricamente é só para organização. Aqui então, vamos criar uma outra pastinha chamada login. E vamos aproveitar e criar uma pastinha aqui chamada auth barra callback. Dentro da callback vamos criar um route.ts. Aqui dentro da login, vamos criar então o nosso pages.ts, certo? E é isso. Então, vamos começar a montar, né, o nosso formulário de login. Qual que vai ser a ideia? A gente vai ter então aqui um export default function login page, que vai ser um return. A gente vai estar utilizando alguns componentes, que vai ser o card. Eu acho que eu não tenho importado. Vamos importar o nosso card. Deixa eu ver se eu tenho aqui importado. Não temos o card importado. Vamos importar o nosso card então. Deixa eu fechar o nosso projeto aqui. npx addcn@latest add card. Vamos usar então o card no nosso projeto. Aqui ele foi. Vamos ir aqui no chatcn só pra gente ver o código certo, se eu escrever nada de errado. Ctrl K, você abre esse menu de pesquisa e pode pesquisar pelo componente de uma forma mais rápida, tá? Aqui é npm. Aí. npx certo, deixa eu ver se já instalou. Instalou, beleza. Vamos então agora então importar o nosso card. Esse card vamos dar um class name para ele de max md e um w-full. Certo. Dentro dele vamos criar um card header, tá? Que também é do componente dos cards. Dentro desse card header vamos criar um card title. Vai ter um class name de text-xl. Vamos então colocar o nosso título, né? Que é essa partezinha aqui do nosso Figma. Deixa eu ver. Essa partezinha aqui do nosso Figma aqui, ó. Título aqui, tá? Vamos então fazer ele aqui. Vamos colocar um título como bem-vindo, né? Bem-vindo de volta. Vamos colocar um emojizinho para ficar um pouco mais amigável como foguetinho. Vamos então adicionar agora um card description, que é o texto que fica embaixo do nosso título, tá? Então, tá. Crie sua conta e simplifique a gestão de suas viagens e excursões. Certo? Algo bem simples, então. O próximo passo é a gente criar o nosso card content, que vai ser onde vai estar o nosso botão, tá? Que a gente desenhou lá no Figma. Então aqui dentro a gente vai criar uma div, tá? Essa div aqui, ela vai ter o seguinte, ela vai ter um mt3, um grid traço cos 12 e um gap de 4. Dentro dessa grid a gente vai ter, né? Dessa div a gente vai ter um div co-span de 12, que é para ocupar toda a nossa linha, tá?
E aqui a gente vai ter um botão. Vou cortar o nosso botão. Esse botão ele vai ter uma variante que vai ser outline, tá? Dentro dele a gente vai ter então aqui uma tag image, que é do next image. Vamos importar ela aqui. A gente pega a nossa imagem, tá? Vamos adicionar então aqui nesse nosso botão um cursor pointer. Cursor traço pointer. Um W traço full. Beleza. Vou na verdade comentar isso aqui, só vou colocar o texto por enquanto, depois a gente adiciona a imagem, tá? Vou colocar um Google assim, pra gente ver como vai ficar. Eu acho que inicialmente então é isso daqui. Deixa eu rodar nossa aplicação aqui. CLS, npm, granddev. Vamos ver. Beleza, tá assim. A gente então criou tudo aqui no nosso page.sx. Só que a ideia não é essa, né? A ideia é a gente separar isso daí. Então como a gente vai fazer? Vamos vir aqui. Na verdade, eu devia ter feito isso antes. Vamos copiar todo esse conteúdo do nosso componente, login page. Vamos vir aqui na nossa pasta components, aqui em Alf, né? Uma pastinha Alf que eu já tinha criado. Vamos criar uma outra pasta aqui dentro. E vai ser um login-form.txt. E aqui então a gente vai dar um export default function login form. Dá um return e coloca o conteúdo aqui dentro. Aí é só você vir aqui no seu page, copiar todos esses imports aqui. E vir aqui então e colocar aqui para cima. E aqui dentro a gente vai dar um return então. Vamos criar uma div e vamos dar um return aqui no nosso login form. Vamos ver como ficou. Basicamente vai ficar a mesma coisa, tá? Só vai ter a diferença que vai ser melhor organizado. Coisa, tá? Vamos fazer agora aquela parte de dividir no meio, tá? Então, vamos fazer o seguinte. A gente já criou uma div, né? Nessa div aqui a gente vai dar então, um class name, que vai ser um flex, um hScreen e um wfull. Esse aqui eu coloquei fora, eu vou só copiar aqui para dentro, tá? Copiar aqui dentro. Vamos criar então duas div aqui. Duas div, ela vai ter uma classe que vai ser o w-1/2, que vai ser as classes iguais dessas duas divs. Vamos copiar então esse nosso componente de login form aqui para dentro. E vamos aplicar algumas outras classes aqui, como um flex, um item center, um justify center e um px4. Deixa eu dar uma indentada aqui. Beleza, podemos deixar assim então. E aqui a gente pode colocar então talvez um bg primary foreground. Vamos ver como vai ficar. Ó, assim. A gente pode colocar talvez então em vez do foreground a gente pode colocar uma cor mais viva colocando o bg primary, mas aí fica a preferência, né, de cada um, como vocês acham melhor. Ó, mais viva. Eu acho que para tela de login eu preferi, particularmente eu gostei mais quando fica o foreground também, tá? Então, dessa forma assim. Inicialmente essa parte está feita. Nosso próximo passo, vamos declarar isso aqui na verdade como um client component, né, para não ter problema posteriormente. Agora o próximo passo vai ser a gente criar, né, o nosso método que vai fazer o login com o Google de fato. Vamos então vir aqui, deixa eu fechar todas nossas pastas aqui, fechar aqui também. Vamos vir aqui então na raiz do nosso projeto, criar uma pastinha aqui chamada Services. Vamos aproveitar e já criar uma pastinha chamada Actions. Dentro da Service a gente vai criar uma outra pastinha chamada Auth. E dentro a gente vai criar uma outra pastinha dentro da Actions, uma pastinha chamada Auth também. Eu vou fazer a arquitetura desse projeto, né, baseado em serviços e ações, tá? Vamos usar também o Use Action State, né, do React 19. E a ideia, então, por mais que seja um MVP, um projeto simples, a gente vai implementar essas arquiteturas um pouco mais complexas para estar tornando esse projeto um pouco mais real, né, e melhor para estudos também. Então, vamos começar o nosso service aqui. Vamos criar um arquivo aqui chamado auth-services.ts, tá? Bullshits. Umas chaves, na verdade, né? Beleza. Esse nosso auth-service, o que a gente vai fazer? Inicialmente,
Vamos dar um export, né, na nossa classe. Observe-se. Vamos também, então, criar o nosso método, né, a assinatura do nosso método, que vai ser um async login with Google. Esse método ele vai retornar uma promise, que ela vai ter, né, o seu tipo aqui. Vamos criar também já uma pastinha chamada types. Vamos criar aqui dentro da pastinha types use Google Login Result. Yes. Aqui a gente vai fazer então um export type Google Login Result. Então esse tipo ele vai retornar o que pra gente? Vai ser um success, que pode ser boolean, né? E vai ser também uma URL, que pode ser uma string. Beleza. Então aqui no nosso prompt a gente pode chamar então, né, o nosso Google Login Result do nosso types, tá? E vamos então começar, já criamos a assinatura da nossa função, vamos então de fato, né, escrever o código dentro dessa nossa função. Então, para começar, vamos instanciar, né, o nosso supabase, const supabase igual await create client. Lembra que tem que ser o cliente do server, tá? A gente está no server component aqui. Vamos agora então fazer, né, o login com o Google. Então vamos criar aqui um data e um error. Que vai ser um await supabase.auth .sig with o auth aqui, ó. Aqui a gente vai passar qual que é o provedor, né, que ele vai estar utilizando. Lembra que tem vários provedores, então caso você queira implementar com outros provedores, é válido você ler a documentação, né, que não é todos iguais. Ou se você também quiser que implemente algum provedor, né, deixa aqui no comentário desse vídeo que eu trago um próximo vídeo implementando, né, esse login com mais um provedor que você deixar no comentário. Vamos criar aqui uma options, que vai ser onde vai ser o redirecionamento depois de ser logado com sucesso. Tá, então a gente vai passar um redirect to e vamos fazer o seguinte. Vamos então nosso arquivo.env. Já temos aqui uma next public URL, tá? Então se você não tem, você pode entrar no seu arquivo.env.local e criar essa next public URL e colocar a URL do seu projeto em produção, perdão, em localhost, e quando for subir para produção você altera essa constante aqui, beleza? Então, vamos fazer o seguinte: process.env.netURL, e agora a gente vai mandar ele para aquela rota que a gente ainda não criou, mas a gente vai criar, que vai ser o callback. E vamos passar aqui para um get, que vai ser o next. E já vou entender, né, o porquê dele ser assim. Bom, feito isso então, basicamente o nosso login aqui vai estar sendo feito. A gente tem que verificar somente se não teve algum erro. If error. Se tiver algum erro, a gente vai disparar uma exceção, tá? Então, error. Vamos dar uma mensagem genérica por enquanto, né? Erro ao Google. Feito isso, a gente pode então, se não deu erro, vai dar um return que é um success. Success sendo true. E a nossa URL, ela vai ser um data.url. Dessa forma aqui. Então, aqui a gente já tem o nosso método, né, para logar. A gente já criou um método dentro do nosso serviço, auth service, para estar logando com o Google. Agora a gente vai consumir esse método na nossa action, tá? Então vamos criar uma action aqui chamada auth-actions.ts, que vai ser o seguinte. Então aqui a gente vai começar então instanciando o nosso auth service. Vamos também então fazer um export default function login with Google. Pode ser o mesmo nome do seu serviço, beleza? Do método do seu serviço. E esse export, né? Nossa função, na verdade, ela vai retornar uma promise também, tá? E também vai ser daquele método do nosso type, na verdade, né? Google Login Result. Para começar, vamos abrir um bloco try catch aqui. Catch, o erro ele pode ser n, tá? Error n. E o nosso return, então, aqui vai ser um success-false. E a message vai ser um erro.message. Vai vir lá do nosso serviço. Bom, feito isso, opa.
Success, mais um S. Vai. Beleza. Agora, vamos aqui. Fazer um const response é igual ao await auth service.login with Google. E aqui, então, você pode chamar o seu return response. Não deu erro porque a gente não colocou essa função, é uma função assíncrona, tá? Então, export sync default. Só tira o default. Bom, aqui tá dando erro porque nesse nosso type aqui do Google Login Result a gente não colocou, né, a variação para poder também aceitar uma mensagem. Então, vamos entrar aqui no nosso type, fazer o seguinte. Pode apagar isso daqui, fazer assim, então. De novo, export type Google Result vai ser o seguinte. Ele vai ser um success, que pode ser um boolean, e uma URL, que pode ser uma string. E também ele pode ser um success, que é um boolean, e uma message, que é uma string também. Agora sim, dessa forma ele vai funcionar para ambos, nossa action e para o nosso service. Feito isso, então a gente já tem, né, o nosso service e uma action também que consome esse nosso serviço. Vamos criar agora um hook personalizado para a gente poder estar chamando esse método da nossa action nesse hook. Então, tem uma pastinha aqui, ó, chamada hooks. E vamos criar aqui dentro dessa pastinha hooks o seguinte: use google login.ts. Aqui dentro a gente vai ser um client component, então use client. Vamos dar então aqui um export function use google login result. Então, vamos então aqui criar uma constante chamada handle login Google Login, fica melhor, né? Google Login, ela vai ser uma função assíncrona e vai retornar pra gente o seguinte. Vamos chamar nosso const response, que vai ser um await. Vamos chamar o método login with Google do nosso auth actions, tá? Aqui no final, a gente vai fazer a seguinte verificação: if nosso response.success for true e se existir um response.url e existir um response. Rapaz, instalei uma extensão aqui do VS Code que tá me trazendo esses erros aqui na linha, só que tá me atrapalhando um pouco. Ele joga o meu mouse lá, o meu cursor lá pra frente, né? Então, se retornar tudo certinho, né? Retornar também a URL. A gente vai dar aqui um redirect, next navigation, para response.url. Certo? Caso contrário, no else a gente vai dar um alert. Bom, inicialmente vai ser somente um alerta, mas depois a gente pode estar personalizando isso aqui, tá? Com o componente do chat CM. Então não foi possível jogar com o Google. Dando um erro. Não existe no nosso tipo Google Login Result. Ele fala que o tipo que existe é só um success e um boolean. Não existe, tá vendo? Vamos ver aqui então. Login with Google. Recebe um Google Result que vem aqui e recebe esses dois aqui. Vou dar um return aqui embaixo já só para eu já não esquecer. Tá? Beleza. Isso mesmo. Dando esse erro, né? Ou será que eu tô chegando a alguma coisa? Hum. Só, vou dar um corte rapidinho aqui para tentar entender mais a fundo e aí eu já volto rapidinho com a resolução do problema, beleza? Beleza, galera, voltei aqui, já encontrei o que tava acontecendo, né? O que tava ocasionando o problema. Vamos então aqui no nossa pasta types, onde a gente definiu o use Google Login. Primeira coisa, vamos mudar, né, o nome disso aqui para auth.
Isso não tem a ver com o motivo do problema, mas fica mais padronizado, né? E aqui dentro a gente vai criar então todos os tipos que que vão ser utilizados, né, para a autenticação, né, para o login e cadastro. O que está acontecendo é porque aqui, né, o TypeScript não está conseguindo entender se tem ou não o URL, né? O que acontece? Aqui no nosso Auth Actions, no catch, quando ele cai no bloco catch, ele retorna somente a message e não retorna o URL. Tudo bem que aqui no nosso tipo a gente definiu, né, que ele pode ser isto ou isso. Só que o TypeScript não está entendendo muito bem. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte. Vou criar um novo export type. Pode ser o mesmo nome, tá? Google Login Result. Ele vai ser o seguinte. Ele vai ter um success, tá? Como obrigatório, que vai ser um boolean. Ele vai ter uma message como opcional, que vai ser uma string. E ele vai ter uma URL também como opcional, que vai ser também uma string, tá? Dessa forma, então, ele não vai mais arranhetar aí pra gente, ele vai entender perfeitamente, certo? Bom, feito isso, então, a gente já criou o nosso batch, já está retornando. Agora a gente tem que consumir isso aí, né? Para estar realizando o login. Como a gente vai fazer isso? Vamos no nosso componente de login que a gente já criou aqui. Deixa eu fechar nossas pastinhas aqui. Vamos aqui então em Components, Login Form. E vamos fazer o seguinte. Lembre também do nosso Next Image, né? Que tá ficando dessa forma aqui. Vamos aproveitar já. Vem aqui pesquisar por Flat Icons, tá? Você pode pesquisar aqui, tem vários ícones, tá? Pode usar aqui por Google. Vai encontrar aqui vários ícones do Google. É só selecionar o que você mais te agradou, né? Vem aqui em PNG e download, tá? Se não me engano, eu já tenho baixado, então eu vou utilizar na minha máquina mesmo, tá? Eu já usei em outros projetos. Então, onde você coloca, né, o seu ícone aí que você baixou. Tá vendo essa pastinha public? Eu recomendo criar uma pastinha icons aqui dentro, como eu já criei, e adicionar, né, os seus ícones que você vai usar aqui dentro, para ficar mais organizado. Então, vou pegar aqui, ó, nosso arquivo Google, nosso ícone, vamos jogar aqui para dentro da nossa pastinha icons. E agora, então, o nosso login form component, né, que é esse aqui que a gente criou dentro da Auth. Você pode agora, assim, botar sua tag mg, tá? E aí você vai usar da seguinte forma. Vamos definir aqui primeiro, né, um width sendo 16 e um height também sendo 16, tá? Agora é só você passar o atributo src, passar da seguinte forma: barra icons barra google.png. Basicamente isso. E falta um alt. Texto alternativo, né? Caso não tenha, imagem seja carregada o processo, a gente tem um texto alternativo ali. Faça somente um G para ficar mais ou menos parecido, né? Podemos voltar agora aqui no nossa página aqui só para vocês verem como ficou. Ficou então com a logo do Google, tá? Ficou bem bacana, ficou bonitinho. Vou desabilitar isso aqui. Agora então a gente tem que fazer a ação de quando clicar no botão, ele carregar, né, chamar o nosso método para poder estar logando. Então o nosso botão aqui, vamos adicionar um onClick. O seguinte método, handle Google Login. A gente não criou esse método ainda, mas a gente vai estar criando aqui em cima. Vamos copiar o nome dele. Então vamos fazer o seguinte. Aqui em cima, tem um const do Google Login, tá? Ele vem da onde? Do hook que a gente criou, que é o hook Google Login. Então é Google Login Result. É do nosso Login Result. E aqui então, vamos ter o seguinte. Vamos fazer então um use effect. A gente poder estar analisando se foi retornado com sucesso ou não. Não, na verdade não, esquece, estou boiando. Estou confundindo com o login com o e-mail e senha. Então não precisa disso aqui não, tá? Pode apagar. Teoricamente, somente isso daqui já vai estar funcionando. Só vamos confirmar se ele está pegando certo, né? Certo. Vou só apagar esse result para deixar meio padronizado como use Google Login. Acho que é interessante. Teoricamente, já está funcionando o nosso login com o Google. Vamos testar aqui então. Já deu erro. Deixa eu tentar. Um CLS, npm run dev de novo, para a gente estar rodando nosso projeto novamente. Beleza? Já deu erro.
Tá dando erro. Eu já enfrentei esse problema, só que eu não lembro agora o que eu fiz pra resolver. Acho que eu já sei, na verdade. Nossa, page. É page. Tá com use client. No nosso auth reactions. Vou jogar aqui pra ele um use service, tá? Que é um service component. Vamos também pesquisar pelo auth service e vamos definir aqui também um use service aqui em cima, tá? Deixa eu ver se vai resolver. Tá retendo com o problema do... Ah, quase que eu ia me esquecendo. Eu acredito que não tenha muito a ver, mas eu já ia me esquecendo desse detalhe, né? Deixa eu fechar isso aqui. A gente tem que vir aqui no nosso Supabase agora e copiar o código que ele tem ali da nossa rota. Então vamos usar aqui por login with Google Supabase, tá? Vou mostrar no primeiro link aqui, ó. Pode descer um pouco para baixo. Aqui ele tem um passo a passo, tá? De como fazer o login com o Google. Aqui ele tem um arquivo que ele cria, que é esse daqui, ó. Esse aqui, sabe? Não. Um pouco mais para cima. Aqui, ó. Auth callback out.ts. Vamos copiar então esse código aqui. Vamos colocar para dentro do nosso route.ts, tá? Auth out.ts. Beleza. Feito isso, então a gente já tem aqui tudo preparado, né? Lembra que no nosso auth service a gente passou um parâmetro que next, né? No nosso parâmetro get. É porque aqui no route ele pega então esse parâmetro get, ó, o source.get, next, e aí pega o que você passou lá, o barra app, e redireciona o usuário para essa rota, tá? Vamos também já aproveitar então e criar uma rota aqui dentro, né? Barra app. Então, como a gente pode fazer isso? É o seguinte, aqui dentro de app, eu vou fechar tudo de novo só para fácil de enxergar. Vou criar uma pastinha de novo app aqui, fica um pouco redundante, mas eu prefiro fazer dessa forma, tá? Particularidade minha. Vamos criar aqui no app um page.tsx. Desse page.tsx a gente vai ter apenas um texto aqui de exemplo, tá? Então pode ser um export, default, function, pode ser a página dashboard page, a gente monta o dashboard, mas inicialmente vai dar somente um return, div dashboard protegida. E para validar, né, isso aqui que a gente vai ter que fazer. Vamos criar aqui então um layout.tsx. Layout.tsx. E aqui então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai dar um export default async function app layout, tá? Que vai ser o app protegido. A gente vai ter aqui um shielder. O tipo dele vai ser um read only, dessa forma aqui. E assim também. Vou passar então o children aqui, que vai ser um react node, tá? Dessa forma aqui a gente vai ter o seguinte. Vamos fazer então que é um const supabase. E vai ser um await create client, tá? E o client ele pode ser o do servidor também, tá? Agora a gente vai verificar se o usuário vai estar logado. Então, um const data error igual a um await supabase.auth.getUsers. User, perdão. Só verificar agora se deu algum erro, então if error, né? Ou se não tiver a data.user, a gente vai dar um return, um redirect, né? Perdão, um redirect do next navigation, não foi importado direto, redirect do barra login, certo? Então aqui a gente vai dar um return agora, return da seguinte forma. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma tag main aqui, min hscreen, um fonte sans,
e um anti desta forma. Agora aqui a gente vai colocar uma outra div. A gente vai preparar, né, para o nosso posterior vídeo que a gente vai criar um sidebar, tá? Então vamos criar primeiro então a nossa div aqui com o class name. Rapaz. Um class name. E vai ter então o seu SM, vai ser um 14, resolução small e vai ter um P4. E aqui dentro do nosso div a gente pode colocar o nosso children. Então aqui a gente passou para props. Perfeito, dessa forma então tá feita as nossas rotas protegidas a partir de todas as rotas, né, que foram filhas dessa rota, então tipo app/client, app/viagens, por exemplo, ela vai estar protegida por esse nosso layout, tá? Teoricamente, então, agora tudo está funcionando. Eu vou rodar de novo nosso projeto rodando npm run dev e vamos entender o que está acontecendo, se está dando erro ainda, tá? Ainda tá dando erro. Novamente eu vou fazer um corte aqui rapidinho para tentar entender melhor e eu já volto com a solução para vocês. Voltei, galera, já encontrei o problema e eu vou estar explicando para vocês o que está acontecendo, né? Lembra que a gente criou um auth actions e um auth service, né? Nosso auth actions aqui e nosso auth service. Vamos começar primeiro que eu coloquei aqui service e não é service, a gente tem que colocar use server, tá? E o que acontece? O auth action, né, ele é chamado diretamente no nosso client component ou ele é usado dentro de uma action de um formulário. Então, ele tem que ter essa diretiva use service. Serve, na verdade, né? Tô confundindo com o service. Já no nosso auth service, eu também coloquei aqui um use service, só que na verdade ele nem precisa dessa diretiva use server, né? Porque o nosso auth service, ele só contém a lógica que é usada dentro de um server action, que é nosso auth action que já tá é o nosso server action e chama, né, o nosso auth service. Então, como ele só contém a lógica, ele não precisa de uma diretiva do use server, tá? Então, vamos aqui rodar um npm run dev pra gente ver se já solucionou o problema. Ver aqui. Ó, agora então tá sem nenhum problema. A última coisa que a gente tem que fazer, né, antes de testar aqui o nosso login com o Google, é... vamos vir aqui no nosso código, nossa aplicação novamente. Vamos procurar pelo middleware. Esse daqui, ó, que tá dentro de utils/supabase. Deixa eu dar uma minimizada em tudo, só para vocês encontrarem aqui. Então, ó, utils, supabase, tem um middleware aqui, ó, .ts. Aqui ele tem um if que ele valida se for essa rota, se não for essa rota e nem essa rota, então ele dá um return no login, né? Então, se o usuário não tiver autenticado e não for a rota de login ou a rota de auth, ele redireciona o usuário pro login, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos adicionar aqui um EE. A gente podia até apagar talvez essa rota de auth, mas eu vou deixar ela ali. Um request ponto next é igual a partir de cima ponto pathname ponto start aqui. E vamos colocar a seguinte roda não, né? Rota barra auth barra callback. Porque daí, se a gente não fizer isso daqui, quando o Google tentar redirecionar a nossa para essa rota da nossa aplicação, ele vai estar jogando a gente pro login novamente, tá? Então a gente tem que colocar aí para estar liberando essa rota aqui no nosso middleware da autenticação. Então que ele pega o usuário, né? Ele verifica se o usuário está autenticado. Se o usuário não tiver autenticado, não for uma rota de login ou não for a rota de auth, ou também não for agora a rota de auth barra callback, a gente redireciona o usuário aqui pro login, beleza? Vou salvar isso daqui. Vamos testar para ver se está funcionando agora, então. Dá um Ctrl F5 na nossa página aqui só para recarregar, né? Então, clicamos aqui no login, ó. Ele vai estar carregando, vai estar redirecionando a gente aqui para a tela de consentimento do Google, tá? Aqui eu consigo escolher a conta que eu vou querer, tá? Tá vendo se para prosseguir para essa URL aqui? Ela é essa URL que a gente pegou aqui do nosso Supabase, ó, em Authentication. Sign in Providers. Aqui embaixo no Google, ó. Se olhar, é a mesma URL, beleza? Isso tem como você configurar lá no painel lá do Google Console Cloud, beleza? Na tela de consentimento. Mas vamos deixar assim por enquanto, né? Que é um ambiente apenas de teste. Vamos entrar então com a conta aqui. Ele vai perguntar aqui algumas coisas, né? E também isso daqui também é configurável, tá? Vamos dar um continue.
E beleza, estamos autenticados dentro da nossa dashboard protegida. Por enquanto não tem como a gente fazer o logout, né? A gente não fez, mas já autenticou e já redirecionou a gente para nossa dashboard protegida. Então o vídeo foi esse. No próximo vídeo eu vou estar criando aqui a nossa dashboard, tá? Do lado. A gente tem um. Dashboard não, perdão, a nossa sidebar, tá? Do lado. E também fazendo usando o Next Theme para fazer a troca de temas entre o claro e o escuro, né? Então deixa nos comentários aqui alguma dica, alguma sugestão para fazer nos próximos vídeos. E a gente se vê na próxima. Falou!